Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer falar com vocês novamente. Mais uma vez, 3 transmissões simultâneas aqui pelo Periscope, pelo Facebook, pelo Instagram. Então vamos entrando. Como sempre, eu vou pedir para vocês convidem os seguidores e compartilhem também essas lives nas redes sociais. Tá certo? O tema de hoje, muito importante, despenca nas provas. Então vale a pena anotar, fazer um resumo, que vai ser muito útil para vocês, tá certo? Então convidem os amigos e compartilhem nas lives. Então direto e reto, sem enrolação, para não cansar e para o nosso treino ser bem profícuo, tá bom? Então vamos lá. Tema de hoje, Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Então o tema é a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, tá certo? Antes de começar, eu vou fazer só um esclarecimento para vocês em relação ao histórico dessa lei. A Lei Maria da Penha, pessoal, muita gente confunde a questão do histórico da Lei Maria da Penha. A lei surgiu aqui no Brasil através de pressão internacional. O que aconteceu? A Maria da Penha, uma senhora, ela foi agredida, sofreu várias tentativas de homicídio por parte do seu companheiro. E o algoz, o companheiro dela, ficou praticamente impune. O julgamento demorou, vários recursos. Em virtude disso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi acionada. E a comissão reconheceu a responsabilidade do Brasil em relação à omissão no tema violência doméstica. Então a condenação, entre aspas, internacional do Brasil não foi feita pela Corte Interamericana. Foi uma decisão da comissão. A Comissão Interamericana que reconheceu a responsabilidade do Brasil. Falou assim, ó, olha Brasil, você não está cuidando do tema violência doméstica. Legisle, atue de forma positiva. E foi então que em 2006 surgiu a Lei Maria da Penha, tá certo? Para combater a violência familiar, a violência doméstica contra a mulher. Sem dúvida é uma lei importantíssima, só que ainda há muita coisa para se fazer. O Brasil, infelizmente, ele está no topo do ranking de violência doméstica, ranking mundial. Aqui no Brasil, nós temos milhares de casos de violência doméstica. Só eu, no meu plantão ontem, atendi 4. Então nós precisamos nos unir para lutar contra a violência doméstica, para lutar contra esses homens frouxos, fracassados, infelizes e covardes, tá certo? Então vamos nos unir em prol das mulheres. Muito bem. Vamos entrar agora no tema da live propriamente dito. Eu vou passar para vocês algumas questões pontuais que despencam nos concursos, relacionadas aos sujeitos da Lei Maria da Penha. O travesti pode ou não pode ser sujeito da Lei Maria da Penha? O transexual? Esses são os pontos que eu vou abordar com vocês agora. Maravilha? Lá no artigo 5º, nós temos as hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha. Então, no artigo 5º da Lei Maria da Penha, o legislador fala que a Lei Maria da Penha vai ser aplicada em 3 situações. Basicamente, quando existe o vínculo doméstico, o vínculo familiar ou o vínculo afetivo. Está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Havendo um desses vínculos, a gente pode pensar na aplicação da Lei Maria da Penha. Qual que é o X da questão aqui? Não basta ter um vínculo familiar. Não basta ter um vínculo afetivo, não basta ter um vínculo doméstico. Esses vínculos, eles são necessários, mas a gente tem que ir além para saber se a Lei Maria da Penha pode ou não pode ser aplicada. É necessário a gente avaliar o sexo do agente. É homem ou é mulher? Tá ok? Então vamos entrar nessa questão que é tema de divergência na doutrina e na jurisprudência. Quando nós falamos sujeitos da Lei Maria da Penha, pessoal, a gente tem que entender qual que é o significado desse termo sujeitos. Nós temos 2, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Por sujeito ativo,
vocês devem entender que o sujeito ativo é o agressor, é o agente, é o criminoso, é o ofensor, é quem bate, é quem machuca, é quem lesiona. Esse é o sujeito ativo, o que agride a vítima. É o sujeito ativo. Já o sujeito passivo é a pessoa que é a vítima, é a pessoa agredida, é a pessoa lesionada. Então, daqui em diante, sempre que nós falarmos em sujeitos, a gente vai lembrar disso. Sujeito ativo é quem bateu. Sujeito passivo é quem apanhou, é a pessoa que foi lesionada, é a vítima, tá ok? E vamos analisar então os sexos desses sujeitos. Muito bem. Prestem atenção, ó, eu pontuei aqui para vocês para ficar bem fácil de entender. Seguindo esse roteirinho na revisão, se cair na prova, vocês vão detonar. Vou passar um resumo bem especificado para vocês tirarem boas notas nas provas. Então anotem aí. Qual que é a regra? Vamos começar aqui pelo sujeito passivo. Vamos começar pelo sujeito passivo. Então, qual que é a equação para vocês colocarem no resumo? O sujeito passivo da Lei Maria da Penha, ou seja, a pessoa que é a vítima, a pessoa que é agredida, o sujeito passivo é a mulher. É a mulher. É a mulher. Então, podem anotar. Sujeito passivo é a mulher. Sujeito passivo é a mulher. Coloca aí, sujeito passivo, faz um tracinho, uma indicação, uma flechinha, mulher. Esse é o entendimento pacífico no STJ. Sujeito passivo da Lei Maria da Penha é a mulher. É a mulher que é a vítima. Ah, professor, eu não posso ter o homem como sujeito passivo? Esperem, vamos com calma, a gente vai chegar lá. Por enquanto, gravem isso, anotem. Sujeito passivo da Lei Maria da Penha é a mulher, pessoa do sexo feminino. Exemplos, professor: a esposa, a companheira, a amante, a filha, a avó, a mãe, até a sogra, Então vejam, essas pessoas que podem figurar como sujeitos passivos. Notem que em todos os casos que eu citei, são mulheres. Mãe, irmã, sogra, vó, filha, companheira, amante, namorada, são mulheres. Então gravem essa regrinha. Sujeito passivo é a mulher. Estão falando aqui até a sogra, né? Até a sogra. STJ... O legislador não poderia deixar a sogra de fora, né, pessoal? Eu sei que muita gente não gosta da sogra, mas o fato é que a sogra pode sim ser sujeito passivo. Se você agredir sua sogra, você pode responder com base na Lei Maria da Penha, tá bom? Muito bem. Então, primeira regra nós já vimos. Sujeito passivo é a mulher. Pois bem. E agora vem o sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo da Lei Maria da Penha? Quem que pode ser o agressor? Aqui é diferente. Aqui, tanto o homem como a mulher. Repetindo, no sujeito ativo, nós temos duas opções: homem ou mulher. Enquanto que no polo passivo, enquanto que no sujeito ativo nós só temos a mulher, lá no polo ativo, no polo do agressor, eu posso ter tanto o homem como a mulher. Tanto o homem como a mulher. STJ também já decidiu assim e tem jurisprudência pacífica. Sujeito ativo, o agressor pode ser homem ou mulher. Tanto faz, H ou M. É claro que é mais comum a gente encontrar o sujeito ativo do sexo masculino. O namorado, o marido, o ficante, o agressor. É o homem. A maior parte das ocorrências de violência doméstica são de sujeitos ativos do sexo masculino. São homens. O que muita gente esquece é que a mulher também pode ser sujeito ativo da violência doméstica. Então eu posso ter como agressora uma mulher. Ah, professor, cita um exemplo. A filha contra a mãe. A filha agrediu a mãe. Se os requisitos da Lei Maria da Penha estiverem presentes, não importa que eu tenho duas mulheres na relação. Não importa que a agressora é mulher. Não importa. Então eu posso ter mulher como agressora.
Muita gente esquece isso. As pessoas acham que o agressor é só o homem, é só a pessoa do sexo masculino. Tá errado. Eu posso ter mulher também, é que não é muito frequente. Mas pode acontecer, como eu citei no exemplo, da mãe ser agredida pela filha. Filha foi lá e bateu na mãe. Posso aplicar a Lei Maria da Penha, dependendo das circunstâncias dos demais requisitos, tá bom? Então, vamos fechar aqui. Vamos fechar agora esse primeiro resumo da nossa primeira parte da live. Então, regrinha, faz a tabelinha aí. Sujeito passivo, só a mulher. Só a mulher. Vítima, só a mulher. Façam esse resuminho aí. Enquanto isso, o agressor no polo ativo pode ser tanto o homem como a mulher. H ou M. E aqui vem um detalhe importantíssimo, que eu até anotei, deixei destacado aqui para vocês. Escrita e copiada essa fórmula que eu passei, aqui vem a dica de ouro, uma das, a cereja do bolo, para você tirar uma notaça na segunda fase do seu concurso ou na prova oral, na segunda ou na prova oral. Aqui vem o porém. Professor, nós até aqui já fizemos o nosso resumo. Vítima, sempre mulher. Fechou. Agressor pode ser o homem como a mulher. Mas me diga uma coisa, professor. Eu nunca posso ter como vítima um homem? Eu nunca posso ter, na Lei Maria da Penha, um homem como vítima? Aqui que é o X da questão. Por quê? Se nós seguirmos a jurisprudência do STJ, o entendimento majoritário, não só no STJ como na doutrina, eu não posso ter homem como sujeito passivo. Não posso ter. Se eu aplicar o entendimento do STJ e da doutrina majoritária, o homem não pode ser sujeito passivo da Lei Maria da Penha. Não posso. Mas, numa prova de segunda fase, escrita, ou numa prova oral, você deve apresentar o outro lado. Você deve apresentar a corrente minoritária, que eu vou passar para vocês agora. Então, como que você poderia colocar na sua prova, escrita ou oral? Suponhamos que a pergunta diz assim: o homem pode ser vítima, ele pode ser abrangido pela Lei Maria da Penha na condição de vítima? Questão é essa. Vocês poderiam começar dizendo assim: segundo a jurisprudência do STJ, que é acompanhada pela doutrina majoritária, o sujeito passivo, a vítima, em relação à Lei Maria da Penha, deve ser necessariamente uma mulher. Logo, eu não posso ter o homem como vítima. Primeira parte da sua resposta, escrita ou oral. Em seguida, você deve fazer o seguinte, deve apontar para a banca examinadora o outro lado. Contudo, entretanto, porém, por outro lado, excelências, é importante ressaltar que há julgados isolados que entendem que o homem pode ser vítima também. Exemplo, TJ de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já proferiu julgado dizendo que o homem pode ser vítima. Ele pode ser beneficiado pela Lei Maria da Penha. Sabem por quê? Porque se nós não permitirmos que a Lei Maria da Penha auxilie, proteja o homem, se nós não permitirmos isso, nós estaremos violando o princípio da igualdade. Se eu tenho isonomia, a Lei Maria da Penha ela deve beneficiar não só a mulher, mas também o homem. Então, em uma prova de segunda fase ou uma prova oral, digam o pensamento majoritário e em seguida já encaixem esse entendimento do TJ de Minas Gerais. É isolado? É isolado. Mas você apresentando isso para o seu examinador, ele vai te ver com outros olhos. Ele vai falar, esse candidato, essa candidata não ficou na mesmice. Saiu do arroz com feijão, destoou, se destacou. Aí sua nota vai lá para cima. Então, TJ de Minas Gerais aceita a aplicação da Lei Maria da Penha em relação ao homem como vítima. É um julgado isolado, mas ele existe. Qual que é o fundamento? Princípio
da igualdade, princípio da igualdade. E aí, para fechar a sua resposta escrita ou oral, você deve falar o seguinte: porém, embora exista esse entendimento isolado do TJ de Minas Gerais, é importante registrar que o STF não acolheu a questão da inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. O Supremo Tribunal Federal já analisou. Quando a lei surgiu, apareceram alguns argumentos. Essa lei é inconstitucional, ela só beneficia a mulher, ela não protege o homem, ela viola a isonomia. O Supremo veio e falou assim, olha, não, a Lei Maria da Penha é constitucional. O fato dela proteger a mulher, o fato dela ter escolhido a vítima como sendo do sexo feminino, isso não viola a igualdade, porque o legislador levou em conta um grupo da sociedade vulnerável. Essa vulnerabilidade é social, é histórica, é cultural. Então essas mulheres precisam de uma proteção especial. Então, para o STF, a lei é constitucional. A Lei Maria da Penha não viola a isonomia, ok? Então vocês poderiam fechar citando o Supremo. Cita o TJ de Minas Gerais, em seguida já fala que o Supremo entende que ela não viola a isonomia. Fechou, provavelmente 10 na nota. Muito bem. Então agora vamos analisar mais alguns pontos. Vamos entrar daqui a pouco na questão do transexual, do travesti. Pessoal, havendo casamento ou união estável, eu acho que não há dúvidas. Se existe casamento ou se há união estável, nós temos uma relação mais contínua, uma relação séria, não é uma relação eventual. Então, tanto no casamento como na união estável, nós temos a possibilidade de aplicar a Lei Maria da Penha. Até aqui, nós não temos problemas. E aí alguém pode perguntar: professor, e os ficantes? Fui viajar, carnaval, festa, teu crush lá, né, tal, comecei a conversar, tô ficando com a paquera, tô ficando com a pessoa. Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha? E aí, como que fica essa questão? As relações eventuais, as relações efêmeras, segundo o STJ, não atraem a Lei Maria da Penha. Então, se você está ficando lá com o boy magia ou com a menina magia, não sei, e essa relação tem uma semana, você não pode querer aplicar a Lei Maria da Penha, porque é uma relação efêmera, uma relação curta, que tem pouco tempo, tá? Que tem pouco tempo. Então, você não pode aplicar a Lei Maria da Penha. Não pode aplicar ela em relações efêmeras, em relações eventuais. Ah, eu vejo o meu ficante a cada um mês. É uma relação eventual. A gente não consegue caracterizar o vínculo afetivo. Então, para o STJ, não dá para aplicar em casos de relações eventuais e efêmeras. Tá? Não dá para aplicar. Certo? Namoro. Namoro é possível a aplicação da Lei Maria da Penha nas relações de namoro. Uma questão muito interessante que pode cair para vocês é a seguinte. O examinador pode perguntar assim: candidato, o namoro de João e Maria terminou. Terminou o namoro de João e Maria. Faz um mês que terminou o namoro. Só que o João foi lá e agrediu a Maria após o término do namoro. Aplico ou não aplico a Lei Maria da Penha? Posso ou não posso? Como que fica? E aí? Como que fica? Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha? Acabou o namoro, o homem vai lá e bate na mulher. Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha? Como que fica? Olha o que o STJ decidiu. Eu posso aplicar a Lei Maria da Penha em relação a ex-namorados, desde que a agressão tenha decorrido em virtude da relação. Então, o João foi lá e bateu na Maria porque ele está inconformado com o término da relação. O João vai lá e agride a Maria. Já acabou o namoro.
mas a agressão foi praticada em virtude da relação anterior. Aí eu posso aplicar a Lei Maria da Penha, ainda que eles não estejam mais juntos. Se a agressão decorreu do ex-namoro, né, da ex-relação, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha. Maravilha? Então fechou. Outra questão muito comum que as pessoas perguntam: professor, e se eu tenho duas mulheres? Duas mulheres que estão se relacionando. Tenho duas mulheres que estão se relacionando. Um casal, são lésbicas, um casal homoafetivo. Eu posso ou não posso ter a aplicação da Lei Maria da Penha em relação a pessoas do mesmo sexo, entre duas mulheres? Posso ou não posso ter? O que vocês acham? Posso ou não posso ter? E aí? Pode sim, sim, pode. Aqui também eu não vejo maiores problemas. Sabem por quê? Ó, o artigo 5º, parágrafo único, da Lei Maria da Penha fala que a aplicação da Lei Maria da Penha não depende de orientação sexual. Então a própria lei prevê que eu posso ter a aplicação da Lei Maria da Penha em relação a um casal homoafetivo de mulheres. Então, se existe um casal de mulheres, as companheiras brigam, uma agride a outra, em tese eu posso ter a aplicação da Lei Maria da Penha. Posso ter, tá certo? E isso decorre da previsão do artigo 5º, parágrafo único da Lei Maria da Penha. Outra questão interessantíssima. Transsexual. E o transexual? Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual? Posso ou não posso? Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha em relação ao transexual? Questão atual, já caiu em provas e pode cair novamente. O que vem a ser o transexual, para quem não conhece o significado? Basicamente, o transexual é a pessoa que tem uma personalidade, tem um comportamento, tem um perfil que não é compatível com o sexo dela. Então, fisicamente, ela nasceu homem, mas o jeito dela, o pensamento dela, o comportamento dela é de mulher. Então eu tenho, de forma simples, uma mulher no corpo de um homem. Nasceu homem, o órgão reprodutor é masculino, mas a cabeça dela é de mulher. É um transexual. Eu posso aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual? Imagina essa questão na sua prova. Segunda fase, o oral. Candidato, é possível aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual? Qual seria a resposta de vocês? Transexual. Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha? Como que fica? E aí? Augusta, Fabiana, Osvaldo, Elisângela, Natália, Maria, Júlio. Posso ou não posso? Célia. Anota aí o roteirinho para você tirar outro 10. Em relação ao transexual, nós temos uma divergência na doutrina. É um tema polêmico na doutrina e também na jurisprudência. Muito bem, vamos começar pela primeira corrente. Uma corrente que inclusive é defendida pelo professor Renato Brasileiro diz o seguinte, e o professor Renato Brasileiro defende essa corrente, salvo engano. Essa corrente fala: ainda que o transexual tenha passado por cirurgia de mudança de sexo, ainda que o transexual tenha conseguido alterar o registro de nascimento dele para o sexo feminino, ainda assim
o transexual não pode ser beneficiado pela Lei Maria da Penha. Ah, professor, mas por quê? Mudou o sexo, no RG agora consta sexo feminino. Por que ele não pode ser beneficiado? Para essa parte da doutrina, eles dizem o seguinte: ele não pode ser beneficiado porque biologicamente, geneticamente, não é mulher. Mudou de sexo, mudou o registro civil, mas internamente, geneticamente, continua sendo homem, não é uma mulher. Então, para essa primeira corrente, não é possível aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual. Não é possível. Por outro lado, para a segunda corrente, é possível. A segunda corrente fala o seguinte. A segunda corrente diz: eu posso aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual, desde que ele tenha obtido o direito de ser identificado como mulher. Ora, se o transexual conseguir alteração no registro civil, civilmente falando, legalmente falando, ele passou a ser mulher. Se no documento consta sexo feminino, ele conseguiu alterar o registro civil dele, por que nós vamos negar a aplicação da Lei Maria da Penha? Para todos os efeitos, ele deve ser tratado como uma mulher. Essa é a segunda corrente. Essa é a segunda corrente. Tá ok? Essa é a segunda corrente. E aí vocês vão perguntar, qual que é a corrente que prevalece? Nós não temos ainda, pessoal, uma orientação segura na jurisprudência. Esse tema ainda está sendo debatido. O STJ, por exemplo, ainda não se debruçou sobre essa questão. Então ela está aberta. Nós temos essas duas correntes. Se cair na sua prova, você deve apresentar as duas correntes. Se cair na sua prova, você deve apresentar as duas correntes. A primeira diz que não é possível aplicar a Lei Maria da Penha ao transexual. Por quê? Geneticamente, biologicamente, não é mulher. Continua sendo homem. Ainda que tenha ocorrido cirurgia de mudança de sexo e ainda que tenha ocorrido alteração na identidade civil. Essa é a primeira corrente. Já a segunda diz outra coisa. Se ela conseguiu judicialmente alterar o registro civil dela, se agora ela é considerada mulher no documento, não há por que excluir ela da Lei Maria da Penha. Essa é a segunda corrente. Então, se cair na sua segunda fase ou na terceira, apresentem as duas correntes. E eu tenho um julgado interessante para vocês do TJ de São Paulo. Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, recentemente concedeu medidas protetivas para um transexual. E o TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, falou que a mudança de sexo não é requisito para conceder medida protetiva. Lendo o julgado, pelo que eu vi, no caso concreto, não houve nem alteração de sexo, não houve cirurgia, e também não houve mudança no registro civil, pelo que eu li no acórdão. Então, em recente decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu medida protetiva para um transexual e não exigiu a mudança de sexo. Qual que é o fundamento dessa decisão? O fundamento principal é a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Não posso exigir do transexual a mudança de sexo. Se ele se identifica com o gênero feminino, com o sexo feminino, eu posso e devo aplicar a Lei Maria da Penha, com base na dignidade da pessoa humana. Decisão do TJ de São Paulo. Tá certo?
Algumas pessoas perguntaram: ah, professor, mas e os travestis? E os travestis? E os travestis? Como que fica a questão dos travestis? Inclusive, essa questão do travesti foi cobrada na prova de delegado de polícia do Pará. Na última prova de delegado do Pará, a banca perguntou se é possível ou não aplicar a Lei Maria da Penha para um travesti. Olha que interessante. É um tema super atual, falei para vocês. E caiu no Pará. Pessoal, travesti. O que é o travesti? Basicamente falando, o travesti não é um homem que se veste de mulher? Basicamente falando, não é isso? Não é isso? Um homem que se veste de mulher. Ora, se eu seguir a corrente majoritária proferida, defendida pelo STJ, eu não posso aplicar a Lei Maria da Penha para o travesti, porque é uma pessoa do sexo masculino. E como vítima, no polo passivo, eu não posso ter uma pessoa do sexo masculino. Então, seguindo a orientação geral, majoritária, eu não posso ter o travesti como beneficiado da Lei Maria da Penha. Não posso. Seguindo a orientação majoritária. Mas aí vem aqui o detalhe. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mais uma vez, proferiu um julgado isolado. O que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu? Eu posso aplicar, sim, a Lei Maria da Penha, inclusive para travestis. Se há uma identificação com o sexo feminino, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha para os travestis. Então, para o TJ de Minas Gerais, em um acórdão que ele proferiu, é possível ter o travesti como sujeito passivo da Lei Maria da Penha. Tá certo? TJ de Minas Gerais, um julgado isolado. Na doutrina, pessoal, a professora Maria Berenice também defende uma aplicação ampla da Lei Maria da Penha, inclusive para travestis, para transexuais. Professora Maria Berenice, ela defende uma interpretação mais ampla em relação à Lei Maria da Penha, defende que a lei não faz distinções. Então, na doutrina, nós temos a posição da professora Maria Berenice, tá certo? Maria Berenice, entenderam? E aí vocês podem perguntar, mas professor, qual a consequência de aplicar ou não a Lei Maria da Penha? Até agora, em todos esses casos que nós estudamos, em relação ao sexo do sujeito, em relação às relações, namoro, casamento, ficante, nós estudamos tudo isso até agora para saber se eu aplico ou não aplico a Lei Maria da Penha. Vocês devem saber o porquê disso. Notem que a aplicação da Lei Maria da Penha gera várias consequências e muitas vezes a gente não se liga nas consequências. Vamos recordar algumas. Primeira, artigo 17 da Lei Maria da Penha. Se eu aplicar a Lei Maria da Penha, o juiz não pode substituir a pena privativa de liberdade por pagamento isolado de multa. Olha uma consequência de quando eu aplico a Lei Maria da Penha. Outra consequência, artigo 16 da Lei Maria da Penha, a retratação. Para eu ter a retratação, em caso de Lei Maria da Penha, eu tenho que seguir o procedimento do artigo 16. Como vocês sabem, é um procedimento mais formal para garantir a livre e espontânea vontade da vítima. Ocorre perante o juiz, etc, etc. Tá? Outra consequência. Uma terceira consequência, natureza da ação penal. Regra geral, se eu tenho uma lesão corporal de natureza leve, regra geral, qual que é? A ação depende de
representação. Não é isso? Então, a regra geral diz isso. Em uma situação de normalidade, se eu tenho uma lesão corporal leve, a ação penal depende de representação. Agora, se eu aplico a Lei Maria da Penha, a lesão corporal, ainda que seja leve, ela é um crime de ação penal pública incondicionada. O Supremo já decidiu. Então, se eu brigo com o meu desafeto, dou um soco nele, lesão leve, para o MP agir, eu tenho que ter a representação. Homem contra homem, uma situação normal. Agora, se o marido agride a mulher, ainda que a lesão seja leve, ainda que seja culposa, o MP não depende da vontade da vítima. É ação penal pública incondicionada. Por quê? Para proteger mais a mulher. Olha quantas consequências eu tenho, quantas consequências são extraídas da aplicação da Lei Maria da Penha. Outra consequência importantíssima, artigo 41 da Lei Maria da Penha. Se o caso atrai a Lei Maria da Penha, eu não posso aplicar a Lei dos Juizados, a 9.099. Não posso aplicar. Isso quer dizer que eu não posso ter o quê? Transação, nem suspensão condicional do processo. Eu não posso ter transação nem suspensão condicional do processo. Aliás, anotem essa súmula, súmula 536 do STJ, 536. Súmula 536 do STJ. Tratando-se de Lei Maria da Penha, eu não posso ter transação nem sursi processual. Olha quantas consequências, pessoal. São muitas. Por isso que é importante eu saber quais os requisitos da Lei Maria da Penha, quais os sujeitos, pode ser homem, pode ser mulher, como que fica tudo isso. Porque através dessa análise que eu decido, aplico ou não a Lei Maria da Penha. E a partir dessa decisão, eu tenho várias consequências. Seja aplicando ela, seja não aplicando. Professor, dá um exemplo prático para mim em relação ao delegado de polícia. Pensei para vocês, um exemplo muito bom, que pode cair também na prova. Imaginem vocês, futuros delegados, futuras delegadas aqui do Periscope, do Facebook e do Instagram. Vocês estão lá no gabinete de vocês. E aí, o que acontece? Vocês estão lá no gabinete de vocês. Chega o travesti. O travesti chega e fala assim para vocês: senhor delegado, doutor, eu tô com meu companheiro já faz 1 ano. É praticamente uma união estável. Só que ele acabou de me agredir. Ele acabou de me ameaçar. Praticou uma ameaça de morte. Vamos pegar a ameaça de morte, o crime de ameaça. Ele acabou de me ameaçar. Tem testemunhas, a polícia militar trouxe as testemunhas aqui. E aí, pergunto para vocês, qual seria a sua decisão, qual seria o seu procedimento como delegado, como delegada? Como que fica? E aí? Como que fica? Como que fica? Como que fica, pessoal? Vocês como delegados, como delegadas, o travesti chegou na sua delegacia, falou que estava com o companheiro dele, estão juntos há 1 ano, e o companheiro dele, nessa data, acabou de ameaçar ele de morte. Tem testemunhas, a polícia militar conduziu eles. Qual seria o procedimento que você adotaria? E aí? Como que fica? Olha que interessante saber se eu aplico ou não aplico a Lei Maria da Penha. Se eu entender que eu devo aplicar a Lei Maria da Penha, o que eu vou fazer? Eu vou afastar a lavratura do TC. A ameaça é um crime de menor potencial ofensivo. Se é um crime de menor potencial ofensivo, eu posso lavrar TC. O TC é o sucedâneo do auto de prisão em flagrante. Então eu não lavro o TC, eu não lavro o flagrante e lavro o TC.
repetindo, ó, o crime de ameaça é um crime de menor potencial ofensivo. Portanto, eu posso aplicar a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Nessa lei, o legislador permite a substituição. Eu deixo de lavrar auto de prisão em flagrante, que é um procedimento mais complexo, eu deixo de lavrar o auto de prisão em flagrante e lavro o TC, que é um tipo de boletim de ocorrência mais circunstanciado. Então, o TC atua como sucedâneo do auto de prisão em flagrante. Essa é a regra quando se trata de infração de menor potencial ofensivo. Lavra o TC, o sujeito assina, o autor do fato assina e é colocado em liberdade. Ele não fica preso, ele não paga fiança. Depois ele pode fazer uma transação em juízo e é extinta a punibilidade dele. Isso no caso de aplicação da Lei 9.099. Agora, suponhamos que se eu entender que o travesti não faz jus à Lei Maria da Penha, eu vou lavrar o TC. Então eu entendo que o travesti que veio aqui na minha delegacia, ele não merece receber a Lei Maria da Penha, porque não há base legal. Eu falo, senhor, senhora, me desculpe, mas eu não posso aplicar a Lei Maria da Penha, porque seguindo a orientação majoritária da doutrina da jurisprudência, os travestis não podem ser beneficiados pela Lei Maria da Penha, porque o sujeito passivo, a vítima, deve ser mulher. Não posso aplicar a Lei Maria da Penha. Entretanto, como se trata de uma ameaça, eu vou fazer um TC, vou fazer um termo circunstanciado, tá certo? Essa seria a minha providência, no caso de eu entender que não se aplica a Lei Maria da Penha para os travestis. Agora vamos pensar numa outra situação. É o delegado de polícia, com a minha convicção jurídica, entendo que sim, o travesti faz jus à Lei Maria da Penha. O que eu faria? Eu adotaria um outro procedimento. Bom, já que ele faz jus à Lei Maria da Penha, o artigo 41 afasta a lei dos juizados. Eu não poderia lavrar TC. Eu teria que lavrar um auto de prisão em flagrante. Porque aí o travesti representaria e eu lavraria um auto de prisão em flagrante. Ah, professor, mas auto de prisão em flagrante? Mas não é uma infração de menor potencial ofensivo ou ameaça? Sim. Só que a Lei Maria da Penha, ela exclui a 9.099. Se o TC está na 9.099, eu não posso aplicar o TC. Eu teria que lavrar auto de prisão em flagrante. Teria que prender o agressor, o travesti, e aí eu poderia arbitrar uma fiança. Entenderam? Então notem que o procedimento seria totalmente outro. Vejam como é importante saber se a Lei Maria da Penha é aplicada ou não. É fundamental. Mesmo no raciocínio em relação ao transexual. Se chegar um transexual na sua delegacia, pessoal do Instagram, pessoal do Face, pessoal do Periscope, vocês, como delegados, como futuros delegados, vão ter que ter a convicção jurídica de vocês formada, em um sentido ou em outro, porque vai ser fundamental saber se aplica ou se não aplica a Lei Maria da Penha. Como eu já disse para vocês, há várias consequências, e a principal delas é o afastamento da Lei 9.099. Olha como é mais simples. Se eu afasto a Lei Maria da Penha, eu lavro o TC. TCzinho, simples, sai barato para a pessoa, para o autor do fato. Não tem nem indiciamento, nem paga fiança. Agora, se eu entender que se aplica a Lei Maria da Penha, aí eu vou ter um procedimento mais rigoroso. Aí o conduzido pode ser indiciado, pode ser responsabilizado, pode ser obrigado a pagar fiança se ele quiser sair. Entenderam? Então, é muito importante saber as consequências práticas da aplicação da Lei Maria da Penha. Entenderam? Alguma dúvida? Acho que é isso que eu queria passar para vocês. Que horas são aí? Acho que já deu 1 hora, né? Que horas são aí? Eu estou sem relógio aqui. E aí? Conseguiram compreender? Acho que é quase meia-noite já. Conseguiram compreender, então, é quase meia-noite.
Live boa, né? Produtiva. Vocês estão tendo vários aspectos da Lei Maria da Penha. Tem uma bagagem boa agora para responder as questões dos concursos, segundas fases principalmente, provas orais. Vocês têm todas as correntes, as principais, em relação aos temas mais polêmicos, travestis, transexuais. Obrigado. Vocês curtiram? Que bom que vocês gostaram. Fico feliz que vocês gostaram. Tudo é preparado com muito carinho, né? Julgado, jurisprudência, doutrina. Quem já me segue há algum tempo sabe que eu não gosto de fazer nada por fazer. Eu gosto de fazer tudo bem feito para que vocês sejam os melhores, para que vocês passem o trator nos concursos. Maravilha? Ficaram com alguma dúvida? E aí? Obrigado pelos elogios. Tamo junto sempre. Para quem não me segue ainda, ó, só lembrando, sigam lá nas outras redes que todos os dias eu posto dicas. No meu canal no YouTube tem vários vídeos, principalmente sobre como estudar, intangível. Lá no YouTube eu estou como Delta Thiago com TH. Então se você quer ver vídeos para ajudar nos estudos, é só acessar meu canal no YouTube, Delta Thiago com TH. No Instagram, no Periscope e no Snap, então Instagram, Periscope e Snap, eu também estou lá como Delta Thiago com TH. Instagram, Periscope e Snap. Só no Facebook que eu estou como Delegado Thiago com TH. No Facebook está diferente lá na fanpage, tá? Entenderam? E aí, ficaram com alguma dúvida? Ah, tem mais uma parte que eu queria passar para vocês aqui, ainda bem que eu lembrei agora. Segura só mais um pouco. Tem a terceira folha aqui, ó. Lembrei agora. Daqui a algum tempo, com certeza, vai cair a seguinte questão para vocês, daqui a algum tempo, nos concursos. Com base na lei nova. Eu fiz uma live recentemente sobre a lei 13.431 de 2017. Essa lei, ela estabeleceu um sistema de direitos e garantias para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Daqui a algum tempo, para vocês, vai ser cobrada a seguinte questão. A Lei Maria da Penha integralmente não se aplica a pessoas do sexo masculino? E se cai essa questão para você? A Lei Maria da Penha não se aplica integralmente a pessoas do sexo masculino? Como que fica essa bronca? Quem assistiu a live vai saber responder. Como que fica? Tem esse tópico ainda que faltou passar. Como que fica? E aí? Tá certo ou tá errado? Essa assertiva, daqui a algum tempo ela vai cair com base na lei 13.431 de 2017. Certo ou errado? Certo ou errado? E aí? Certo ou errado, pessoal? O que vocês acham? Não se aplica, certo, errado, certo. Ó, vou explicar para vocês. A lei 13.431 de 2017, ela diz que é possível aplicar a Lei Maria da Penha nos casos de omissão. Ela diz isso lá no artigo 6º, parágrafo único. Então, a Lei 13.431 de 2017, lá no artigo 6º, parágrafo único, ela fala que eu posso aplicar a Lei Maria da Penha no caso de omissão. E do que trata o artigo 6º? O artigo 6º diz que as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, elas podem receber medidas protetivas. Qual que é o raciocínio, pessoal? Se essa lei traz a Lei Maria da Penha, na parte que ela fala de medidas protetivas, significa que, em tese, eu posso aplicar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha para proteger crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Quando eu falo crianças e adolescentes, eu estou falando tanto do sexo feminino como do sexo masculino. Então, olha o raciocínio, fazendo um link entre as leis. Então, guardem bem isso.
O que significa que eu posso ter medida protetiva da Lei Maria da Penha para uma criança do sexo masculino, para um adolescente do sexo masculino. Então, eu vou aplicar uma parte da Lei Maria da Penha para beneficiar pessoas do sexo masculino, para beneficiar crianças do sexo masculino ou adolescentes do sexo masculino. Vejam que interessante esse raciocínio. Então, no geral, eu não aplico a Lei Maria da Penha para beneficiar os homens, no geral. Mas se tratando de crianças e adolescentes, eu posso aplicar um trecho da Lei Maria da Penha, ainda que essa criança, ainda que esse adolescente seja do sexo masculino, porque a lei permite a aplicação de medidas protetivas. Olha que raciocínio interessante, super interessante. Então, no geral, eu não posso aplicar a Lei Maria da Penha para pessoas do sexo masculino. Mas com base nessa lei, eu posso aplicar uma parte da Lei Maria da Penha para beneficiar pessoas do sexo masculino, sendo elas crianças ou adolescentes. Bom raciocínio, guardem isso, porque vai cair para vocês. Agora acabou, agora finalizou. Então, alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Instagram, Periscope e Snap. Ô Diegão, tamo junto, Diegão. Papa Mike na área, seja bem-vindo, Diegão. Super Diego, um abraço para os policiais militares, para os guardas que estão assistindo, que me acompanham. Respeito muito vocês, tenho uma admiração especial. Defendo sempre a união de todas as forças de segurança pública, Charles, Mike, o importante é a união, tá certo? Então, sejam bem-vindos sempre. E aí, alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida ou não? Deu para esclarecer tudo? Outra questão boa, hein? Questão boa. O delegado representa pela aplicação das medidas protetivas? Olha que interessante. Se o delegado representa pela aplicação das medidas protetivas, representa ou não representa? Na Lei Maria da Penha não há previsão de representação. Não há. Então, na Lei Maria da Penha, não há previsão de representação para o delegado. Não. A vítima solicita a medida protetiva e o delegado encaminha para o Poder Judiciário. Eu mesmo encaminhei um pedido ontem para o Poder Judiciário analisar. O que mais? Mais alguma dúvida? Que mais? Só que, ó a pegada aí, Clécio, ó a pegada, ó, mais uma, ó o raciocínio. Pela Lei Maria da Penha, o delegado não representa por medidas protetivas, não há previsão expressa. Só que, no caso dessa lei nova, na 13431 de 2017, há a previsão para o delegado representar por medidas protetivas. Olha que raciocínio que a gente vai poder construir, que vai derrubar muita gente. Na questão do concurso, vai cair o seguinte no concurso público. Candidata, o delegado de polícia pode representar em relação à concessão das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha? Vai cair assim. Se o delegado pode representar pela concessão das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Qual que deverá ser a resposta? Excelência, na Lei Maria da Penha não há previsão em relação à representação do delegado. Ocorre que, pela Lei 13.431 de 2017, no caso de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, o delegado pode sim representar pela concessão de medidas protetivas. E se eu posso aplicar a Lei Maria da Penha, então, em tese, nesses casos, eu posso representar com base na Lei Maria da Penha. Olha que raciocínio interessante, tá? Vamos treinar, então, para verticalizar o conhecimento. Essa nova lei abrange só as crianças ou adolescentes, Clécio, só crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas. E a aplicação para pessoas entre 18 e 21 anos é facultativa. Então, essa lei, excepcionalmente, ela pode ter adultos como beneficiados. Olha o lance. Eu já expliquei essa lei na minha live anterior, tá bom? Amantes, eu não entendi aqui, pessoal.
Mais alguma pergunta? Bom, só um comentário aí, né? Eu penso, o meu pensamento assim é muito particular, é muito claro em relação a certas coisas. Quem entra na live para assistir, para ganhar conhecimento, para absorver, para evoluir, podem ter certeza que essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão ser aprovadas, vão ver o nome delas no diário oficial e, acima de tudo, vão ser felizes. Agora, quem fica com bobeira, quem não respeita quem está aqui cansado, quem não respeita quem está aqui que preparou o material, quem não respeita quem está aqui que faz de forma gratuita, quem não respeita os colegas que estão assistindo, que estão se esforçando, essas pessoas, pessoal, não vão muito longe, entenderam? Então por isso que eu não fico perdendo meu tempo parando a live, porque não vale a pena interromper o meu trabalho, a minha apresentação, não vale a pena interromper as nossas dicas por causa desse tipo de pessoa. Então, quando eu vejo, eu bloqueio, mas não vou ficar perdendo meu tempo, parando para bloquear. Quando eu vejo, eu bloqueio. Mas não vale a pena. Não vale a pena a gente perder nenhum segundo, porque, infelizmente, são pessoas infantis, infelizes, sabe, frustradas, fracassadas, que não têm o que fazer. São pessoas que jamais vão dar certo porque são infelizes, têm um pensamento bem pequeno, não sabem, não compreendem a questão da educação, do respeito. São pessoas não civilizadas. Então eu tenho pena, tenho dó, sabe? Então, só para registrar aí, tá bom? Por isso que eu não fico parando toda hora. O que mais? Tem alguma dúvida mais aí, pessoal? Gostaram? Que bom que vocês gostaram. Então tá bom. Então é assim, sempre vai ser assim, sempre passando o trator, sempre valorizando vocês que ficam aí assistindo e confiam no meu trabalho, que gostam de mim, que todos os dias mandam mensagens, direct, elogios, curtidas, compartilhamentos. É por vocês que eu continuo me esforçando para não parar esse trabalho nas redes, para não parar essa disseminação de conhecimento, de dicas, de fé, de motivação, enfim, espalhando coisas boas sempre. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Acho que já deu por hoje, não é? Até a próxima. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigado. Qualquer coisa, mandem mensagem. Eu tento responder todas, mas não consigo, não dá para vencer. Respondo quase todas, chega mais e vira uma bola de neve. Mas aos poucos eu tento responder todas. Tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, mandem dúvidas por lá, tá certo? Bora passar o trator sempre. Valeu! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer falar com vocês novamente. Mais uma vez, 3 transmissões simultâneas aqui pelo Periscope, pelo Facebook, pelo Instagram. Então vamos entrando. Como sempre, eu vou pedir para vocês convidem os seguidores e compartilhem também essas lives nas redes sociais. Tá certo? Tema de hoje, muito importante, despenca nas provas. Então vale a pena anotar, fazer um resumo, que vai ser muito útil para vocês, tá certo? Então convidem os amigos e compartilhem nas lives. Então direto e reto, sem enrolação, para não cansar e para o nosso treino ser bem profícuo, tá bom? Então vamos lá.
Tema de hoje, Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Então o tema é a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, tá certo? Antes de começar, eu vou fazer só um esclarecimento para vocês em relação ao histórico dessa lei. A Lei Maria da Penha, pessoal, muita gente confunde a questão do histórico da Lei Maria da Penha. A lei surgiu aqui no Brasil através de pressão internacional. O que aconteceu? A Maria da Penha, uma senhora, ela foi agredida, sofreu várias tentativas de homicídio por parte do seu companheiro. E o algoz, o companheiro dela, ficou praticamente impune. O julgamento demorou, vários recursos. Em virtude disso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi acionada. E a comissão reconheceu a responsabilidade do Brasil em relação à omissão no tema violência doméstica. Então a condenação, entre aspas, internacional do Brasil não foi feita pela Corte Interamericana. Foi uma decisão da comissão. A Comissão Interamericana que reconheceu a responsabilidade do Brasil. Falou assim, ó, olha Brasil, você não está cuidando do tema violência doméstica. Legisle, atue de forma positiva. E foi então que em 2006 surgiu a Lei Maria da Penha, tá certo? Para combater a violência familiar, a violência doméstica contra a mulher. Sem dúvida é uma lei importantíssima, só que ainda há muita coisa para se fazer. O Brasil, infelizmente, ele está no topo do ranking de violência doméstica, ranking mundial. Aqui no Brasil, nós temos milhares de casos de violência doméstica. Só eu, no meu plantão ontem, atendi 4. Então nós precisamos nos unir para lutar contra a violência doméstica, para lutar contra esses homens frouxos, fracassados, infelizes e covardes, tá certo? Então vamos nos unir em prol das mulheres. Muito bem, vamos entrar agora no tema da live propriamente dito. Eu vou passar para vocês algumas questões pontuais que despencam nos concursos, relacionadas aos sujeitos da Lei Maria da Penha. Travesti pode ou não pode ser sujeito da Lei Maria da Penha? O transexual? Esses são os pontos que eu vou abordar com vocês agora. Maravilha? Lá no artigo 5º, nós temos as hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha. Então, no artigo 5º da Lei Maria da Penha, o legislador fala que a Lei Maria da Penha vai ser aplicada em 3 situações. Basicamente, quando existe o vínculo doméstico, o vínculo familiar ou o vínculo afetivo. Está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Havendo um desses vínculos, a gente pode pensar na aplicação da Lei Maria da Penha. Qual que é o X da questão aqui? Não basta ter um vínculo familiar, não basta ter um vínculo afetivo, não basta ter um vínculo doméstico. Esses vínculos, eles são necessários, mas a gente tem que ir além para saber se a Lei Maria da Penha pode ou não pode ser aplicada. É necessário a gente avaliar o sexo do agente. É homem ou é mulher? Tá ok? Então vamos entrar nessa questão que é tema de divergência na doutrina e na jurisprudência. Quando nós falamos sujeitos da Lei Maria da Penha, pessoal, a gente tem que entender qual que é o significado desse termo sujeitos. Nós temos 2, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Por sujeito ativo, vocês devem entender que o sujeito ativo é o agressor, é o agente, é o criminoso, é o ofensor, é quem bate, é quem machuca, é quem lesiona. Esse é o sujeito ativo, o que agride a vítima, é o sujeito ativo. Já o sujeito passivo é a pessoa que é a vítima, é a pessoa agredida, é a pessoa lesionada. Então, daqui em diante, sempre que nós falarmos em sujeitos, a gente vai lembrar disso. Sujeito ativo é quem bateu. Sujeito passivo é quem apanhou, é a pessoa que foi lesionada, é a vítima, tá ok? E vamos analisar então os sexos desses sujeitos. Muito bem.
Prestem atenção, ó, eu pontuei aqui para vocês para ficar bem fácil de entender. Seguindo esse roteirinho na revisão, se cair na prova, vocês vão detonar. Vou passar um resumo bem especificado para vocês tirarem boas notas nas provas. Então anotem aí. Qual que é a regra? Vamos começar aqui pelo sujeito passivo. Vamos começar pelo sujeito passivo. Então, qual que é a equação para vocês colocarem no resumo? O sujeito passivo da Lei Maria da Penha, ou seja, a pessoa que é a vítima, a pessoa que é agredida, o sujeito passivo é a mulher. É a mulher. É a mulher. Então, podem anotar. Sujeito passivo é a mulher. Sujeito passivo é a mulher. Coloca aí, sujeito passivo, faz um tracinho, uma indicação, uma flechinha, mulher. Esse é o entendimento pacífico no STJ. Sujeito passivo da Lei Maria da Penha é a mulher. É a mulher que é a vítima. Ah, professor, eu não posso ter o homem como sujeito passivo? Esperem, vamos com calma, a gente vai chegar lá. Por enquanto, gravem isso, anotem. Sujeito passivo da Lei Maria da Penha é a mulher, pessoa do sexo feminino. Exemplos, professor: a esposa, a companheira, a amante, a filha, a avó, a mãe, até a sogra, até a sogra. Então vejam, essas pessoas que podem figurar como sujeitos passivos. Notem que em todos os casos que eu citei, são mulheres. Mãe, irmã, sogra, vó, filha, companheira, amante, namorada, são mulheres. Então gravem essa regrinha. Sujeito passivo é a mulher. Estão falando aqui até a sogra, né? Até a sogra, até a sogra. O legislador não poderia deixar a sogra de fora, né, pessoal? Eu sei que muita gente não gosta da sogra, mas o fato é que a sogra pode sim ser sujeito passivo. Se você agredir sua sogra, você pode responder com base na Lei Maria da Penha, tá bom? Muito bem. Então, primeira regra nós já vimos. Sujeito passivo é a mulher. Pois bem. E agora vem o sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo da Lei Maria da Penha? Quem que pode ser o agressor? Aqui é diferente. Aqui, tanto o homem como a mulher. Repetindo, no sujeito ativo, nós temos duas opções: homem ou mulher. Enquanto que no polo passivo, enquanto que no sujeito ativo nós só temos a mulher, lá no polo ativo, no polo do agressor, eu posso ter tanto o homem como a mulher. Tanto o homem como a mulher. STJ também já decidiu assim e tem jurisprudência pacífica. Sujeito ativo, o agressor pode ser homem ou mulher. Tanto faz, H ou M. É claro que é mais comum a gente encontrar o sujeito ativo do sexo masculino. O namorado, o marido, o ficante, o agressor. É o homem. A maior parte das ocorrências de violência doméstica são de sujeitos ativos do sexo masculino. São homens. O que muita gente esquece é que a mulher também pode ser sujeito ativo da violência doméstica. Então eu posso ter como agressora uma mulher. Ah, professor, cita um exemplo. A filha contra a mãe. A filha agrediu a mãe. Se os requisitos da Lei Maria da Penha estiverem presentes, não importa que eu tenho duas mulheres na relação. Não importa que a agressora é mulher. Não importa. Então eu posso ter mulher como agressora. Muita gente esquece isso. As pessoas acham que o agressor é só o homem, é só a pessoa do sexo masculino. Tá errado. Eu posso ter mulher também, é que não é muito frequente. Mas pode acontecer, como eu citei no exemplo, da mãe ser agredida pela filha. Filha foi lá e bateu na mãe. Posso aplicar a Lei Maria da Penha, dependendo das circunstâncias dos demais requisitos, tá bom? Então, vamos fechar aqui. Vamos fechar agora esse primeiro resumo da nossa primeira parte da live. Então, regrinha, faz a tabelinha aí. Sujeito passivo, só a mulher. Só a mulher. Vítima, só a mulher. Façam esse resuminho aí. Enquanto isso,
o agressor no polo ativo pode ser tanto o homem como a mulher, H ou M. E aqui vem um detalhe importantíssimo, que eu até anotei, deixei destacado aqui para vocês. Escrita e copiada essa fórmula que eu passei, aqui vem a dica de ouro, uma das, a cereja do bolo, para você tirar uma notaça na segunda fase do seu concurso ou na prova oral, na segunda ou na prova oral. Aqui vem o porém. Professor, nós até aqui já fizemos o nosso resumo. Vítima, sempre mulher. Fechou. Agressor pode ser o homem como a mulher. Mas me diga uma coisa, professor. Eu nunca posso ter como vítima um homem? Eu nunca posso ter, na Lei Maria da Penha, um homem como vítima? Aqui que é o X da questão. Por quê? Se nós seguirmos a jurisprudência do STJ, o entendimento majoritário, não só no STJ como na doutrina, eu não posso ter homem como sujeito passivo. Não posso ter. Se eu aplicar o entendimento do STJ e da doutrina majoritária, o homem não pode ser sujeito passivo da Lei Maria da Penha. Não posso. Mas, numa prova de segunda fase, escrita, ou numa prova oral, você deve apresentar o outro lado. Você deve apresentar a corrente minoritária, que eu vou passar para vocês agora. Então, como que você poderia colocar na sua prova, escrita ou oral? Suponhamos que a pergunta diz assim: o homem pode ser vítima, ele pode ser abrangido pela Lei Maria da Penha na condição de vítima? Questão é essa. Vocês poderiam começar dizendo assim: segundo a jurisprudência do STJ, que é acompanhada pela doutrina majoritária, o sujeito passivo, a vítima, em relação à Lei Maria da Penha, deve ser necessariamente uma mulher. Logo, eu não posso ter o homem como vítima. Primeira parte da sua resposta, escrita ou oral. Em seguida, você deve fazer o seguinte, deve apontar para a banca examinadora o outro lado. Contudo, entretanto, porém, por outro lado, excelências, é importante ressaltar que há julgados isolados que entendem que o homem pode ser vítima também. Exemplo, TJ de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já proferiu julgado dizendo que o homem pode ser vítima. Ele pode ser beneficiado pela Lei Maria da Penha. Sabem por quê? Porque se nós não permitirmos que a Lei Maria da Penha auxilie, proteja o homem, se nós não permitirmos isso, nós estaremos violando o princípio da igualdade. Se eu tenho isonomia, a Lei Maria da Penha ela deve beneficiar não só a mulher, mas também o homem. Então, em uma prova de segunda fase ou uma prova oral, digam o pensamento majoritário e em seguida já encaixem esse entendimento do TJ de Minas Gerais. É isolado? É isolado. Mas você apresentando isso para o seu examinador, ele vai te ver com outros olhos. Ele vai falar, esse candidato, essa candidata não ficou na mesmice. Saiu do arroz com feijão, destoou, se destacou. Aí sua nota vai lá para cima. Então, TJ de Minas Gerais aceita a aplicação da Lei Maria da Penha em relação ao homem como vítima. É um julgado isolado, mas ele existe. Qual que é o fundamento? Princípio da igualdade. Princípio da igualdade. E aí, para fechar a sua resposta escrita ou oral, você deve falar o seguinte: porém, embora exista esse entendimento isolado do TJ de Minas Gerais, é importante registrar que o STF não acolheu a questão da inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. O Supremo Tribunal Federal já analisou. Quando a lei surgiu, apareceram alguns argumentos. Essa lei é inconstitucional, ela só beneficia a mulher, ela não protege o homem, ela viola a isonomia. O Supremo veio e falou assim, olha, não,
a Lei Maria da Penha é constitucional. O fato dela proteger a mulher, o fato dela ter escolhido a vítima como sendo do sexo feminino, isso não viola a igualdade, porque o legislador levou em conta um grupo da sociedade vulnerável. Essa vulnerabilidade é social, é histórica, é cultural. Então essas mulheres precisam de uma proteção especial. Então, para o STF, a lei é constitucional. A Lei Maria da Penha não viola a isonomia, ok? Então vocês poderiam fechar citando o Supremo. Cita o TJ de Minas Gerais, em seguida já fala que o Supremo entende que ela não viola a isonomia. Fechou, provavelmente 10 na nota. Muito bem. Então agora vamos analisar mais alguns pontos. Vamos entrar daqui a pouco na questão do transexual, do travesti. Pessoal, havendo casamento ou união estável, eu acho que não há dúvidas. Se existe casamento ou se há união estável, nós temos uma relação mais contínua, uma relação séria, não é uma relação eventual. Então, tanto no casamento como na união estável, nós temos a possibilidade de aplicar a Lei Maria da Penha. Até aqui, nós não temos problemas. E aí alguém pode perguntar, professor, e os ficantes? Fui viajar, carnaval, festa, teu crush lá, né, tal, comecei a conversar, tô ficando com a paquera, tô ficando com a pessoa. Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha? E aí, como que fica essa questão? As relações eventuais, as relações efêmeras, segundo o STJ, não atraem a Lei Maria da Penha. Então, se você está ficando lá com o boy magia ou com a menina magia, não sei, e essa relação tem uma semana, você não pode querer aplicar a Lei Maria da Penha, porque é uma relação efêmera, é uma relação curta, que tem pouco tempo, tá? Que tem pouco tempo. Então, você não pode aplicar a Lei Maria da Penha. Não pode aplicar ela em relações efêmeras, em relações eventuais. Ah, eu vejo o meu ficante a cada um mês. É uma relação eventual. A gente não consegue caracterizar o vínculo afetivo. Então, para o STJ, não dá para aplicar em casos de relações eventuais e efêmeras. Tá? Não dá para aplicar. Certo? Namoro. Namoro é possível a aplicação da Lei Maria da Penha nas relações de namoro. Uma questão muito interessante que pode cair para vocês é a seguinte. O examinador pode perguntar assim: candidato, o namoro de João e Maria terminou. Terminou o namoro de João e Maria. Faz um mês que terminou o namoro. Só que o João foi lá e agrediu a Maria após o término do namoro. Aplico ou não aplico a Lei Maria da Penha? Posso ou não posso? Como que fica? E aí? Como que fica? Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha? Acabou o namoro, o homem vai lá e bate na mulher. Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha? Como que fica? Olha o que o STJ decidiu. Eu posso aplicar a Lei Maria da Penha em relação a ex-namorados, desde que a agressão tenha decorrido em virtude da relação. Então, o João foi lá e bateu na Maria porque ele está inconformado com o término da relação. O João vai lá e agride a Maria. Já acabou o namoro. Mas a agressão foi praticada em virtude da relação anterior. Aí eu posso aplicar a Lei Maria da Penha, ainda que eles não estejam mais juntos. Se a agressão decorreu do ex-namoro, né, da ex-relação, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha. Maravilha? Então fechou. Outra questão muito comum que as pessoas perguntam: professor, e se eu tenho duas mulheres? Duas mulheres que estão se relacionando. Tenho duas mulheres que estão se relacionando. Um casal, são lésbicas, um casal homoafetivo.
Eu posso ou não posso ter a aplicação da Lei Maria da Penha em relação a pessoas do mesmo sexo, entre duas mulheres? Posso ou não posso ter? O que vocês acham? Posso ou não posso ter? E aí? Pode sim, sim, pode. Aqui também eu não vejo maiores problemas. Sabem por quê? Ó, o artigo 5º, parágrafo único, da Lei Maria da Penha fala que a aplicação da Lei Maria da Penha não depende de orientação sexual. Então a própria lei prevê que eu posso ter a aplicação da Lei Maria da Penha em relação a um casal homoafetivo de mulheres. Então, se existe um casal de mulheres, as companheiras brigam, uma agride a outra. Em tese, eu posso ter a aplicação da Lei Maria da Penha. Posso ter, tá certo? E isso decorre da previsão do artigo 5º, parágrafo único da Lei Maria da Penha. Outra questão interessantíssima. Transsexual. E o transexual? Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual? Posso ou não posso? Posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha em relação ao transexual? Questão atual, já caiu em provas e pode cair novamente. O que vem a ser o transexual, para quem não conhece o significado? Basicamente, o transexual é a pessoa que tem uma personalidade, tem um comportamento, tem um perfil que não é compatível com o sexo dela. Então, fisicamente, ela nasceu homem, mas o jeito dela, o pensamento dela, o comportamento dela é de mulher. Então eu tenho, de forma simples, uma mulher no corpo de um homem. Nasceu homem, o órgão reprodutor é masculino, mas a cabeça dela é de mulher. É um transexual. Eu posso aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual? Imagina essa questão na sua prova. Segunda fase, o oral. Candidato, é possível aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual? Qual seria a resposta de vocês? Transexual, posso ou não posso aplicar a Lei Maria da Penha? Como que fica? E aí? Augusta, Fabiana, Osvaldo, Elisângela, Natália, Maria, Júlio. Posso ou não posso? Célia. Anota aí o roteirinho para você tirar outro 10. Em relação ao transexual, nós temos uma divergência na doutrina. É um tema polêmico na doutrina e também na jurisprudência. Muito bem, vamos começar pela primeira corrente. Uma corrente que inclusive é defendida pelo professor Renato Brasileiro diz o seguinte, e o professor Renato Brasileiro defende essa corrente, salvo engano. Essa corrente fala: ainda que o transexual tenha passado por cirurgia de mudança de sexo, ainda que o transexual tenha conseguido alterar o registro de nascimento dele para o sexo feminino, ainda assim o transexual não pode ser beneficiado pela Lei Maria da Penha. Ah, professor, mas por quê? Mudou o sexo, no RG agora consta sexo feminino. Por que ele não pode ser beneficiado? Para essa parte da doutrina, eles dizem o seguinte: ele não pode ser beneficiado porque biologicamente, geneticamente, não é mulher. Mudou de sexo, mudou o registro civil, mas internamente, geneticamente, continua sendo homem, não é uma mulher. Então, para essa primeira
corrente, não é possível aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual. Não é possível. Por outro lado, para a segunda corrente, é possível. A segunda corrente fala o seguinte. A segunda corrente diz: eu posso aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual, desde que ele tenha obtido o direito de ser identificado como mulher. Ora, se o transexual conseguir alteração no registro civil, civilmente falando, legalmente falando, ele passou a ser mulher. Se no documento consta sexo feminino, ele conseguiu alterar o registro civil dele, por que nós vamos negar a aplicação da Lei Maria da Penha? Para todos os efeitos, ele deve ser tratado como uma mulher. Essa é a segunda corrente. Essa é a segunda corrente. Tá ok? Essa é a segunda corrente. E aí vocês vão perguntar, qual que é a corrente que prevalece? Nós não temos ainda, pessoal, uma orientação segura na jurisprudência. Esse tema ainda está sendo debatido. O STJ, por exemplo, ainda não se debruçou sobre essa questão. Então ela está aberta. Nós temos essas duas correntes. Se cair na sua prova, você deve apresentar as duas correntes. Se cair na sua prova, você deve apresentar as duas correntes. A primeira diz que não é possível aplicar a Lei Maria da Penha ao transexual. Por quê? Geneticamente, biologicamente, não é mulher. Continua sendo homem. Ainda que tenha ocorrido cirurgia de mudança de sexo e ainda que tenha ocorrido alteração na identidade civil. Essa é a primeira corrente. Já a segunda diz outra coisa. Se ela conseguiu judicialmente alterar o registro civil dela, se agora ela é considerada mulher no documento, não há por que excluir ela da Lei Maria da Penha. Essa é a segunda corrente. Então, se cair na sua segunda fase ou na terceira, apresentem as duas correntes. E eu tenho um julgado interessante para vocês do TJ de São Paulo. Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, recentemente concedeu medidas protetivas para um transexual. E o TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, falou que a mudança de sexo não é requisito para conceder medida protetiva. Lendo o julgado, pelo que eu vi, no caso concreto, não houve nem alteração de sexo, não houve cirurgia, e também não houve mudança no registro civil, pelo que eu li no acórdão. Então, em recente decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu medida protetiva para um transexual e não exigiu a mudança de sexo. Qual que é o fundamento dessa decisão? O fundamento principal é a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Eu não posso exigir do transexual a mudança de sexo. Se ele se identifica com o gênero feminino, com o sexo feminino, eu posso e devo aplicar a Lei Maria da Penha, com base na dignidade da pessoa humana. Decisão do TJ de São Paulo. Tá certo? Algumas pessoas perguntaram, professor, mas e os travestis? E os travestis? E os travestis? Como que fica a questão dos travestis? Inclusive, essa questão do travesti foi cobrada na prova de delegado de polícia do Pará. Na última prova de delegado do Pará, a banca perguntou se é possível ou não aplicar a Lei Maria da Penha para um travesti. Olha que interessante. É um tema super atual, falei para vocês. E caiu no Pará. Pessoal, travesti. O que é o travesti? Basicamente falando, o travesti
não é um homem que se veste de mulher? Basicamente falando, não é isso? Não é isso? Um homem que se veste de mulher. Ora, se eu seguir a corrente majoritária proferida, defendida pelo STJ, eu não posso aplicar a Lei Maria da Penha para o travesti, porque é uma pessoa do sexo masculino. E como vítima, no polo passivo, eu não posso ter uma pessoa do sexo masculino. Então, seguindo a orientação geral, majoritária, eu não posso ter o travesti como beneficiado da Lei Maria da Penha. Não posso. Seguindo a orientação majoritária. Mas aí vem aqui o detalhe. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mais uma vez, proferiu um julgado isolado. O que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu? Eu posso aplicar, sim, a Lei Maria da Penha, inclusive para travestis. Se há uma identificação com o sexo feminino, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha para os travestis. Então, para o TJ de Minas Gerais, em um acórdão que ele proferiu, é possível ter o travesti como sujeito passivo da Lei Maria da Penha. Tá certo? TJ de Minas Gerais, um julgado isolado. Na doutrina, pessoal, a professora Maria Berenice também defende uma aplicação ampla da Lei Maria da Penha, inclusive para travestis, para transexuais. Professora Maria Berenice, ela defende uma interpretação mais ampla em relação à Lei Maria da Penha, defende que a lei não faz distinções. Então, na doutrina, nós temos a posição da professora Maria Berenice, tá certo? Maria Berenice, entenderam? E aí vocês podem perguntar, mas professor, qual a consequência de aplicar ou não a Lei Maria da Penha? Até agora, em todos esses casos que nós estudamos, em relação ao sexo do sujeito, em relação às relações, namoro, casamento, ficante, nós estudamos tudo isso até agora para saber se eu aplico ou não aplico a Lei Maria da Penha. Vocês devem saber o porquê disso. Notem que a aplicação da Lei Maria da Penha gera várias consequências e muitas vezes a gente não se liga nas consequências. Vamos recordar algumas. Primeira, artigo 17 da Lei Maria da Penha. Se eu aplicar a Lei Maria da Penha, o juiz não pode substituir a pena privativa de liberdade por pagamento isolado de multa. Olha uma consequência de quando eu aplico a Lei Maria da Penha. Outra consequência, artigo 16 da Lei Maria da Penha, a retratação. Para eu ter a retratação, em caso de Lei Maria da Penha, eu tenho que seguir o procedimento do artigo 16. Como vocês sabem, é um procedimento mais formal para garantir a livre e espontânea vontade da vítima. Ocorre perante o juiz, etc, etc. Tá? Outra consequência. Uma terceira consequência, natureza da ação penal. Regra geral, se eu tenho uma lesão corporal de natureza leve, regra geral, qual que é? A ação depende de representação. Não é isso? Então, a regra geral diz isso. Em uma situação de normalidade, se eu tenho uma lesão corporal leve, a ação penal depende de representação. Agora, se eu aplico a Lei Maria da Penha, a lesão corporal, ainda que seja leve, ela é um crime de ação penal pública incondicionada. O Supremo já decidiu. Então, se eu brigo com o meu desafeto, dou um soco nele, lesão leve, para o MP agir, eu tenho que ter a representação. Homem contra homem, uma situação normal. Agora, se o marido agride a mulher, ainda que a lesão seja leve,
Ainda que seja culposa, o MP não depende da vontade da vítima. É ação penal pública incondicionada. Por quê? Para proteger mais a mulher. Olha quantas consequências eu tenho, quantas consequências são extraídas da aplicação da Lei Maria da Penha. Outra consequência importantíssima, artigo 41 da Lei Maria da Penha. Se o caso atrai a Lei Maria da Penha, eu não posso aplicar a Lei dos Juizados, a 9.099. Não posso aplicar. Isso quer dizer que eu não posso ter o quê? Transação, nem suspensão condicional do processo. Eu não posso ter transação nem suspensão condicional do processo. Aliás, anotem essa súmula, súmula 536 do STJ, 536. Súmula 536 do STJ. Tratando-se de Lei Maria da Penha, eu não posso ter transação nem sursi processual. Olha quantas consequências, pessoal, são muitas. Por isso que é importante eu saber quais os requisitos da Lei Maria da Penha, quais os sujeitos, pode ser homem, pode ser mulher, como que fica tudo isso, porque através dessa análise que eu decido, aplico ou não a Lei Maria da Penha. E a partir dessa decisão, eu tenho várias consequências, seja aplicando ela, seja não aplicando. Professor, dá um exemplo prático para mim em relação ao delegado de polícia. Pensei para vocês, um exemplo muito bom, que pode cair também na prova. Imaginem vocês, futuros delegados, futuras delegadas aqui do Periscope, do Facebook e do Instagram. Vocês estão lá no gabinete de vocês. E aí, o que acontece? Vocês estão lá no gabinete de vocês. Chega o travesti. O travesti chega e fala assim para vocês: senhor delegado, doutor, eu tô com meu companheiro já faz 1 ano. É praticamente uma união estável. Só que ele acabou de me agredir. Ele acabou de me ameaçar. Praticou uma ameaça de morte. Vamos pegar a ameaça de morte, o crime de ameaça. Ele acabou de me ameaçar. Tem testemunhas, a polícia militar trouxe as testemunhas aqui. E aí, pergunto para vocês, qual seria a sua decisão, qual seria o seu procedimento como delegado, como delegada? Como que fica? E aí? Como que fica? Como que fica? Como que fica, pessoal? Vocês como delegados, como delegadas, o travesti chegou na sua delegacia, falou que estava com o companheiro dele, estão juntos há 1 ano e o companheiro dele, nessa data, acabou de ameaçar ele de morte. Tem testemunhas, a polícia militar conduziu eles. Qual seria o procedimento que você adotaria? E aí? Como que fica? Olha que interessante saber se eu aplico ou não aplico a Lei Maria da Penha. Se eu entender que eu devo aplicar a Lei Maria da Penha, o que eu vou fazer? Eu vou afastar a lavratura do TC. A ameaça é um crime de menor potencial ofensivo. Se é um crime de menor potencial ofensivo, eu posso lavrar TC. O TC é o sucedâneo do auto de prisão em flagrante. Então eu não lavro o TC, eu não lavro o flagrante e lavro o TC. Repetindo, o crime de ameaça é um crime de menor potencial ofensivo. Portanto, eu posso aplicar a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Nessa lei, o legislador permite a substituição. Eu deixo de lavrar auto de prisão em flagrante, que é um procedimento mais complexo, eu deixo de lavrar o auto de prisão em flagrante e lavro o TC, que é um tipo de boletim de ocorrência mais circunstanciado. Então o TC atua como sucedâneo do auto de prisão em flagrante. Essa é a regra quando se trata de infração de menor potencial ofensivo. Lavra o TC, o sujeito assina, o autor do fato assina e é colocado em liberdade. Ele não fica preso,
ele não paga fiança. Depois ele pode fazer uma transação em juízo e é extinta a punibilidade dele. Isso no caso de aplicação da Lei 9.099. Agora, suponhamos que se eu entender que o travesti não faz jus à Lei Maria da Penha, eu vou lavrar o TC. Então eu entendo que o travesti que veio aqui na minha delegacia, ele não merece receber a Lei Maria da Penha, porque não há base legal. Eu falo, senhor, senhora, me desculpe, mas eu não posso aplicar a Lei Maria da Penha, porque seguindo a orientação majoritária da doutrina da jurisprudência, os travestis não podem ser beneficiados pela Lei Maria da Penha, porque o sujeito passivo, a vítima, deve ser mulher. Não posso aplicar a Lei Maria da Penha. Entretanto, como se trata de uma ameaça, eu vou fazer um TC, vou fazer um termo circunstanciado, tá certo? Essa seria a minha providência, no caso de eu entender que não se aplica a Lei Maria da Penha para os travestis. Agora vamos pensar numa outra situação. É o delegado de polícia, com a minha convicção jurídica, entendo que sim, o travesti faz jus à Lei Maria da Penha. O que eu faria? Eu adotaria um outro procedimento. Bom, já que ele faz jus à Lei Maria da Penha, o artigo 41 afasta a lei dos juizados. Eu não poderia lavrar TC. Eu teria que lavrar um auto de prisão em flagrante. Porque aí o travesti representaria e eu lavraria um auto de prisão em flagrante. Ah, professor, mas auto de prisão em flagrante? Mas não é uma infração de menor potencial ofensivo ou ameaça? Sim. Só que a Lei Maria da Penha, ela exclui a 9.099. Se o TC está na 9.099, eu não posso aplicar o TC. Eu teria que lavrar auto de prisão em flagrante. Teria que prender o agressor, o travesti, e aí eu poderia arbitrar uma fiança. Entenderam? Então notem que o procedimento seria totalmente outro. Vejam como é importante saber se a Lei Maria da Penha é aplicada ou não. É fundamental. Mesmo no raciocínio em relação ao transexual. Se chegar um transexual na sua delegacia, pessoal do Instagram, pessoal do Face, pessoal do Periscope, vocês, como delegados, como futuros delegados, vão ter que ter a convicção jurídica de vocês formada, em um sentido ou em outro, porque vai ser fundamental saber se aplica ou se não aplica a Lei Maria da Penha. Como eu já disse para vocês, há várias consequências, e a principal delas é o afastamento da Lei 9.099. Olha como é mais simples. Se eu afasto a Lei Maria da Penha, eu lavro o TC. TCzinho, simples, sai barato para a pessoa, para o autor do fato. Não tem nem indiciamento, nem paga fiança. Agora, se eu entender que se aplica a Lei Maria da Penha, aí eu vou ter um procedimento mais rigoroso. Aí o conduzido pode ser indiciado, pode ser responsabilizado, pode ser obrigado a pagar fiança se ele quiser sair. Entenderam? Então, é muito importante saber as consequências práticas da aplicação da Lei Maria da Penha. Entenderam? Alguma dúvida? Acho que é isso que eu queria passar para vocês. Que horas são aí? Acho que já deu 1 hora, né? Que horas são aí? Eu estou sem relógio aqui. E aí? Conseguiram compreender? Acho que é quase meia-noite já. Conseguiram compreender, então, é quase meia-noite. Live boa, né? Produtiva. Vocês estão tendo vários aspectos da Lei Maria da Penha. Tem uma bagagem boa agora para responder as questões dos concursos, segundas fases, principalmente, provas orais. Vocês têm todas as correntes, as principais, em relação aos temas mais polêmicos, travestis, transexuais. Obrigado. Vocês curtiram? Que bom que vocês gostaram. Fico feliz que vocês gostaram. Tudo é preparado com muito carinho, né? Julgado, jurisprudência, doutrina. Quem já me segue há algum tempo sabe que eu não gosto de fazer nada por fazer. Gosto de fazer tudo bem feito para que vocês sejam os melhores, para que vocês passem o trator nos concursos. Maravilha? Ficaram com alguma dúvida? E aí?
Obrigado pelos elogios. Tamo junto sempre. Para quem não me segue ainda, ó, só lembrando, sigam lá nas outras redes que todos os dias eu posto dicas. No meu canal no YouTube tem vários vídeos, principalmente sobre como estudar, intangível. Lá no YouTube eu estou como Delta Thiago com TH. Então se você quer ver vídeos para ajudar nos estudos, é só acessar meu canal no YouTube, Delta Thiago com TH. No Instagram, no Periscope e no Snap, então Instagram, Periscope e Snap, eu também estou lá como Delta Thiago com TH. Instagram, Periscope e Snap. Só no Facebook que eu estou como Delegado Thiago com TH. No Facebook está diferente lá na fanpage, tá? Entenderam? E aí, ficaram com alguma dúvida? Ah, tem mais uma parte que eu queria passar para vocês aqui, ainda bem que eu lembrei agora. Segura só mais um pouco. Tem a terceira folha aqui, ó. Lembrei agora. Daqui a algum tempo, com certeza, vai cair a seguinte questão para vocês, daqui a algum tempo, nos concursos. Com base na lei nova. Eu fiz uma live recentemente sobre a lei 13.431 de 2017. Essa lei, ela estabeleceu um sistema de direitos e garantias para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Daqui a algum tempo, para vocês, vai ser cobrada a seguinte questão. A Lei Maria da Penha integralmente não se aplica a pessoas do sexo masculino? E se cai essa questão para você? A Lei Maria da Penha não se aplica integralmente a pessoas do sexo masculino? Como que fica essa bronca? Quem assistiu a live vai saber responder. Como que fica? Tem esse tópico ainda que faltou passar. Como que fica? E aí? Tá certo ou tá errado? Essa assertiva, daqui a algum tempo ela vai cair com base na lei 13.431 de 2017. Certo ou errado? Certo ou errado? E aí? Certo ou errado, pessoal? O que vocês acham? Não se aplica, certo, errado, certo. Ó, vou explicar para vocês. A Lei 13.431 de 2017, ela diz que é possível aplicar a Lei Maria da Penha nos casos de omissão. Ela diz isso lá no artigo 6º, parágrafo único. Então, a Lei 13.431 de 2017, lá no artigo 6º, parágrafo único, ela fala que eu posso aplicar a Lei Maria da Penha no caso de omissão. E do que trata o artigo 6º? O artigo 6º diz que as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, elas podem receber medidas protetivas. Qual que é o raciocínio, pessoal? Se essa lei traz a Lei Maria da Penha, na parte que ela fala de medidas protetivas, significa que, em tese, eu posso aplicar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha para proteger crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Quando eu falo crianças e adolescentes, eu estou falando tanto do sexo feminino como do sexo masculino. Então, olha o raciocínio, fazendo um link entre as leis. Então, guardem bem isso. O que significa que eu posso ter medida protetiva da Lei Maria da Penha para uma criança do sexo masculino, para um adolescente do sexo masculino. Então, eu vou aplicar uma parte da Lei Maria da Penha para beneficiar pessoas do sexo masculino, para beneficiar crianças do sexo masculino ou adolescentes do sexo masculino. Vejam que interessante esse raciocínio. Então, no geral, eu não aplico a Lei Maria da Penha para beneficiar os homens, no geral. Mas se tratando de crianças e adolescentes, eu posso aplicar um trecho da Lei Maria da Penha, ainda que essa criança, ainda que esse adolescente seja do sexo masculino, porque a lei permite a aplicação de medidas protetivas. Olha que raciocínio interessante, super interessante. Então, no geral,
eu não posso aplicar a Lei Maria da Penha para pessoas do sexo masculino. Mas com base nessa lei, eu posso aplicar uma parte da Lei Maria da Penha para beneficiar pessoas do sexo masculino, sendo elas crianças ou adolescentes. Bom raciocínio, guardem isso, porque vai cair para vocês. Agora acabou, agora finalizou. Então, alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Instagram, Periscope e Snap. Ô, Diegão, tamo junto, Diegão. Papa Mike na área, seja bem-vindo, Diegão. Super Diego, um abraço para os policiais militares, para os guardas que estão assistindo, que me acompanham. Respeito muito vocês, tenho uma admiração especial. Defendo sempre a união de todas as forças de segurança pública, Charles, Mike, o importante é a união, tá certo? Então, sejam bem-vindos sempre. E aí, alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida ou não? Deu para esclarecer tudo? Outra questão boa, hein? Questão boa. O delegado representa pela aplicação das medidas protetivas? Olha que interessante. Se o delegado representa pela aplicação das medidas protetivas, representa ou não representa? Na Lei Maria da Penha não há previsão de representação. Não há. Então, na Lei Maria da Penha, não há previsão de representação para o delegado. Não. A vítima solicita a medida protetiva e o delegado encaminha para o Poder Judiciário. Eu mesmo encaminhei um pedido ontem para o Poder Judiciário analisar. O que mais? Mais alguma dúvida? Que mais? Só que, ó a pegada aí, Clécio, ó a pegada, ó, mais uma, ó o raciocínio. Pela Lei Maria da Penha, o delegado não representa por medidas protetivas, não há previsão expressa. Só que, no caso dessa lei nova, na 13431 de 2017, há previsão para o delegado representar por medidas protetivas. Olha que raciocínio que a gente vai poder construir, que vai derrubar muita gente. Na questão do concurso, vai cair o seguinte no concurso público. Candidata, o delegado de polícia pode representar em relação à concessão das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha? Vai cair assim. Se o delegado pode representar pela concessão das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Qual que deverá ser a resposta? Excelência, na Lei Maria da Penha não há previsão em relação à representação do delegado. Ocorre que, pela Lei 13.431 de 2017, no caso de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, o delegado pode sim representar pela concessão de medidas protetivas. E se eu posso aplicar a Lei Maria da Penha, então, em tese, nesses casos, eu posso representar com base na Lei Maria da Penha. Olha que raciocínio interessante, tá? Vamos treinar, então, para verticalizar o conhecimento. Essa nova lei abrange só as crianças ou adolescentes, Clécio. Só crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas. E a aplicação para pessoas entre 18 e 21 anos é facultativa. Então, essa lei, excepcionalmente, ela pode ter adultos como beneficiados. Olha o lance. Eu já expliquei essa lei na minha live anterior. Tá bom? Amantes, eu não entendi aqui, pessoal. Mais alguma pergunta? Bom, só um comentário aí, né? Eu penso, o meu pensamento assim é muito particular, é muito claro em relação a certas coisas. Quem entra na live para assistir, para ganhar conhecimento, para absorver, para evoluir, podem ter certeza que essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão ser aprovadas, vão ver o nome delas no Diário Oficial e, acima de tudo, vão ser felizes. Agora, quem fica com bobeira, quem não respeita quem está aqui cansado, quem não respeita quem está aqui que preparou o material, quem não respeita quem está aqui que faz de forma gratuita, quem não respeita os colegas que estão assistindo, que estão se esforçando, essas pessoas, pessoal,
não vão muito longe, entenderam? Então por isso que eu não fico perdendo meu tempo parando a live, porque não vale a pena interromper o meu trabalho, a minha apresentação, não vale a pena interromper as nossas dicas por causa desse tipo de pessoa. Então quando eu vejo, eu bloqueio, mas não vou ficar perdendo meu tempo, parando para bloquear. Quando eu vejo, eu bloqueio. Mas não vale a pena. Não vale a pena a gente perder nenhum segundo, porque infelizmente são pessoas infantis, infelizes, sabe, frustradas, fracassadas, que não têm o que fazer. São pessoas que jamais vão dar certo porque são infelizes, têm um pensamento bem pequeno, não sabem, não compreendem a questão da educação, do respeito. São pessoas não civilizadas. Então eu tenho pena, tenho dó, sabe? Então, só para registrar aí, tá bom? Por isso que eu não fico parando toda hora. O que mais? Tem alguma dúvida mais aí, pessoal? Gostaram? Que bom que vocês gostaram. Então tá bom. Então é assim, sempre vai ser assim, sempre passando o trator, sempre valorizando vocês que ficam aí assistindo, que confiam no meu trabalho, que gostam de mim, que todos os dias mandam mensagens, direct, elogios, curtidas, compartilhamentos. É por vocês que eu continuo me esforçando para não parar esse trabalho nas redes, para não parar essa disseminação de conhecimento, de dicas, de fé, de motivação, enfim, espalhando coisas boas sempre. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Acho que já deu por hoje, não é? Até a próxima. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigado. Qualquer coisa, mandem mensagem. Eu tento responder todas, mas não consigo, não dá para vencer. Respondo quase todas, chega mais e vira uma bola de neve. Mas aos poucos eu tento responder todas. Tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, mandem dúvidas por lá, tá certo? Bora passar o trator sempre. Valeu!